16 horas e 15 minutos da segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2013, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a pauta de hoje e é a minha especialidade, mas também traz as novas técnicas e tecnologias para a saúde e qualidade de vida. Como sempre falamos aqui, qualidade de vida é realizar o seu princípio espiritual, o seu princípio consciente de quem você realmente é. Isso é qualidade de vida. O resto vem à tona, vai ajudando, né? Na praia, passear, férias, etc. Mas nós estamos aqui com um propósito e realizar esse propósito, sim, é qualidade de vida. Eu estou entrando aqui no chat, quero agradecer a presença já de Alan Banas, de Ana Maria Santa Cruz, acabou de entrar Daniel de Moraes, boa tarde, João e todos os presentes, boa tarde, Daniel, seja muito bem-vindo, é um prazer, como sempre, tê-lo aqui. Em especial, Daniel, gostaria muito da sua opinião sobre o programa de hoje. Nós vamos falar sobre a acupuntura chinesa tradicional, a acupuntura da China, a acupuntura da França. Qual é a acupuntura verdadeira? Qual a acupuntura tradicional de verdade? Hoje, 2 de dezembro, aniversário de Araçatuba, Dia Nacional do Astrônomo, Dia das Relações Públicas, Dia do Samba e Dia de Santa Bibiana. Dia nos Emirados Árabes Unidos é o Dia da Pátria, da independência também de Laos. Dia Internacional da Abolição da Escravatura e Dia Pan-Americano de Saúde, evento criado pela Organização dos Estados Americanos. Na medicina ayurvédica, que tem origem hindu, na mitologia, hoje é a festa de Shiva, o deus da dança e do movimento. O deus do Shiva é aquele deus que tem vários braços e que está com uma perna trançada sobre a outra. E ele é o Deus que cria por intermédio da dança e da música. Ele cria, mas também destrói o mundo, né? O Shiva ele é um Deus meio cobrador, meio saturniano, meio cobrador kármico. Ele também destrói com a sua dança para poder criar algo novo. A imagem de Shiva normalmente é quando pega aquelas casas em que precisam ser reformadas e que praticamente são metade demolida, né? Então aquela demolição é a questão da dança do Shiva para criar o novo. Na nossa vida a gente passa por várias fases shivaístas, né? De destruição de algumas coisas para a construção do novo. E se tratando de santos, hoje é o dia de São Silvério. Como a nossa pauta hoje é de acupuntura, eu tinha convidado o presidente do SATOSP, Odair Sabione, que por questões profissionais não pôde comparecer, mas eu agradeço muito a sua atenção. Estava meio um pouco em cima da hora, ele não pôde remodelar a sua agenda, mas eu quero convidar em seu nome do SATOSP, que no próximo dia 12 de setembro, não esta quinta, a próxima, às 19 horas, vão ter uma audiência na Câmara Municipal de São Paulo, que fica no Palácio Anchieta, Viaduto Jacareí, número 100, na Bela Vista. O auditório é o Prestes Maia, que fica no primeiro andar. Vamos ter lá uma audiência, eu estarei presente. A gente vai falar com o propositor, o vereador Orlando Silva, para debater a regulamentação da acupuntura. Tem o PL 1549/2003, de autoria do então deputado federal Celso Russomano, e apensados pelos projetos de lei dos deputados federais Nelson Marqueselli e Chico Alencar, e tem mais um projeto que também está apensado do senador Eduardo Suplicy. Pelo que eu li desses projetos de lei, são os mais apropriados para a regulamentação da acupuntura aqui no Brasil. Estarei lá presente e com muito prazer. Eu quero falar também que nós estamos lançando um hashtag, eu acho que é assim, hashtag, fala Luiz? Isso aí. Hashtag Salutes ao TV. Vocês, por favor, entrem lá, façam comentários, critiquem, mais elogiem do que critiquem, mas vamos lá. Às 16 horas e 19 minutos, vamos à notícia do dia de hoje. Antecipação da dor é pior do que a própria dor. Olha só, desconto temporal, para onde caminha a ciência. Antecipação da dor é realmente pior do que a própria dor. Em outras palavras, as pessoas ficam felizes em suportar um pouco mais de dor se elas puderem senti-la agora, em vez de ficar esperando por ela.
As teorias clássicas da tomada de decisão supõem que as pessoas preferem adiar as punições e antecipar as recompensas porque eventos distantes parecem ser menos importantes. Isso é chamado, abre aspas, descontos temporais, fecha aspas. Uma explicação possível para isso é que a antecipação da dor é por si mesma desagradável, um fenômeno que os pesquisadores denominam apropriadamente de temor. Para investigar como o temor ou o medo variam com o tempo, Gilles Story e seus colegas da Universidade de College de Londres convenceram 33 voluntários a ficarem em um aparelho que lhe dava choques elétricos suportáveis. Os voluntários poderiam escolher entre choques fracos, moderados ou mais fortes, que fossem aplicados agora ou mais tarde. Embora algumas pessoas tenham sempre optado por experimentar o mínimo de dor, em 70% das vezes, em média, os participantes optaram por receber mais choques mais cedo do que um número menor de choques mais tarde, ou seja, antecipando o fenômeno. Variando de número de choques e o tempo de espera, a equipe verificou que o medo da dor aumenta exponencialmente à medida que se aproxima a hora de se sentir essa dor. O medo da antecipação é tão forte que reverte o padrão tradicionalmente aceito de desconto temporal. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco do que a gente tem visto muito entre os colegas acupunturistas, e eu coloquei inclusive na chamada do Face, que no mundo da acupuntura se fala muito da acupuntura chinesa e da acupuntura francesa. E se faz muita confusão do que é uma e do que é a outra. Geralmente as pessoas perguntam assim, você é acupunturista, eu sou acupunturista há quase 20 anos, e o pessoal logo pergunta, você foi à China estudar acupuntura? Não, eu não fui à China. E eu irei à China para passear, inclusive na Cidade Proibida, para andar lá e saber aonde que os imperadores realmente viveram. Aliás, a acupuntura que eu pratico é uma acupuntura ligada ao Imperador Amarelo, que é a acupuntura mais tradicional. O Imperador Amarelo era um grande ser momentâneo, assim como tivemos Ramsés II no Egito. O Imperador Amarelo na China fez toda uma integração do continente e a sua conversa com o seu médico Qipo fez um livro que é a Bíblia dos acupunturistas, que é o Ling Shu, ou o livro do pivô, ou do pivô volteante. Esse livro é a base da acupuntura tradicional, que leva em consideração toda a sua base filosófica, que é o taoísmo. O taoísmo é uma visão de mundo, é uma base filosófica e também religiosa, da qual é base, é estrutura da verdadeira acupuntura, que coloca o ser humano ali no universo, que recebe as energias yang do céu, as energias terrestres yin, e que faz toda uma metabolização entre esses dois polos dentro de si mesmo. E dentro de si mesmo tem os 5 elementos, como a gente já falou aqui, que é a madeira, o fogo, a terra, a água e o metal. Essa base filosófica da conversa do Imperador Amarelo com o Qipo, o seu médico, que é brilhantemente o livro que nos serve como base da acupuntura tradicional, é o que nós seguimos. Esta é a acupuntura chinesa? Aí eu diria e digo, não é a acupuntura atual da China, é a acupuntura francesa. Ixi, começou a confundir as coisas, né? A acupuntura não tem origem na China e ela não é da China, e agora a acupuntura francesa ela é meia boliviana, meia paraguaia, que foi para a França. Aí é uma longa história, mas brevemente é o seguinte. Como é que a acupuntura entrou para o mundo ocidental? Por intermédio da França. Sully de Morin era embaixador em Xangai, nos anos 20, 1920 e pouco, um pouco antes, e foi lá, como todo embaixador, foi fazer suas tarefas e seu trabalho como tal. Ali se deparou com algumas pessoas fazendo agulhamento e tratando algumas pessoas e tal, e ficou encantado com aquilo, falou, não, preciso estudar isso e tal, e ficou 7 anos estudando medicina chinesa. E aí voltou ao seu país de origem, a França, e em Paris começou a ensinar aos médicos locais a acupuntura apreendida na China. Sully de Morin fez inclusive a
a tradução, né, porque todos os pontos de acupuntura têm nomes poéticos maravilhosos, e a colocação da letra e do número, E36, VB34, fígado 1, fígado 3, toda a letra e toda a numeração dos pontos de acupuntura a gente deve a Soulier de Morin, portanto, à acupuntura francesa. E na França se criou vários institutos, inclusive o Instituto Ritz, que hoje é um monumento à tradição da acupuntura chinesa, que a acupuntura veio para o Ocidente, de lá para cá, e de lá veio do Soulier de Morin, teve algumas pessoas que estudaram com ele, destas pessoas o Frederico Spett, que junto com o Dr. Evaldo Martins Leite fundaram a ABA aqui no Brasil. O Dr. Evaldo Martins Leite já esteve presente aqui no nosso programa, é uma grande figura querida, com quem eu tive o privilégio de estudar e me formar em acupuntura. E a gente segue esta linhagem do Soulier de Morin, portanto, a acupuntura francesa vinda por intermédio de Soulier de Morin. Acontece que em 1949, durante a Revolução de Mao Tse-tung, a chamada Revolução Cultural na China, muitos bens, achando que aquilo era do imperador, aquela coisa era antiga, e aí foi perseguido toda a cultura do imperador, aquela cultura que era do império, e muitas coisas foram quebradas, queimadas e perseguidas. Recentemente, há uns 2 anos atrás, eu tinha uma amiga cantora que vivia na China e falava assim, olha, eu quero estudar acupuntura aqui na China. Estou aqui, ela estava acho que em Beijing, cantando músicas brasileiras lá, ela queria estudar acupuntura. E a gente escrevendo pela internet, eu falei, olha, procura um monge taoísta, um mestre taoísta, vai procurar o pessoal taoísta para aprender acupuntura. Aí ela falou que o pessoal ainda estava sendo perseguido, os taoístas são perseguidos na China. Aí eu falei assim, então venha estudar acupuntura no Brasil. Porque a acupuntura de verdade a gente estuda aqui, porque nós não temos medo de estudar acupuntura imperial, entre aspas. É a acupuntura tradicional ligada pelo Imperador Amarelo. De 49 para cá, com Mao Tse-tung no poder, ele tomou uma atitude na qual eu aprovo, em parte, que era a saída daquela acupuntura que até então elitista fosse levada para o SUS, para a grande população, que é um mérito absolutamente, uma medida meritória, digna de aplauso. Acontece que pela quantidade de chinesinhos, a gente sabe lá que estão com quase 2 bilhões de chinesinhos, é muito chinês que tem no mundo, não se dava para fazer um atendimento tão amplo, geral, como a acupuntura tradicional prevê, que tratar o ser humano e não a patologia, o ser humano e não o sintoma ou a sintomatologia. Diante disso, pela popularização necessária à força, os médicos chineses então desenvolveram vários métodos para simplesmente retirar uma dor. Uma acupuntura sintomatológica, uma acupuntura alopática, uma acupuntura apenas para retirar dor, uma coisa rápida e tal. Absolutamente eficiente. Se eu for à China, eu vou olhar, vou gostar, vou aprender com certeza. Só que a acupuntura tradicional, ela visa tratar o ser humano e não a sintomatologia. A gente, eventualmente, no consultório, até trazemos a sintomatologia. Vamos tirar uma dor, como faremos hoje, daqui a pouco. Já temos uma vítima aqui, o Luiz, que é um apresentador do Primeira Página, no programa que nos antecede, que é um colega jornalista muito competente, muito profissional. E outras pessoas que eu também peguei no corredor. Cheguei aqui hoje e falei, quem está com dor, vamos para lá que eu vou fazer agulha no programa. As pessoas saíram correndo, Mas o Luiz é corajoso, ele falou, não, deixa que eu faço. E a gente vai fazer uma acupuntura aqui presente, com todas as limitações de um estudo de TV, obviamente. Mas o fato é que na China se desenvolveu essa acupuntura sintomatológica para retirar sintomas e atender grandes pacientes, grande número de pacientes em curto espaço de tempo. Felizmente a gente manteve aqui no Brasil essa acupuntura mais tradicional, ligada mais ao Imperador Amarelo, mais filosófica, para tratar a pessoa, e a sintomatologia fica no segundo plano, porque a pessoa estando bem, a sintomatologia desaparece, ou você pode até tratar a pessoa primeiramente e depois atuar no sintoma como uma coisa mais secundária. Nós, tradicionais, achamos que a acupuntura sintomatológica ela é muito mais marginal do que ser atuada no centro do tratamento, ou no centro da pessoa, ou no centro da tradição da acupuntura. Pra vocês terem uma ideia, na China antiga, o Esculápio, o médico, tratava
a família toda, né? Tratava o pai, a mãe, os filhos, o avô, o papagaio, o cachorro. Ele era responsável pela saúde. Ele dava receitas dietéticas, eventualmente botava agulhas, e dava fitoterápicos. E se alguém ficasse doente na família, ele redobrava os cuidados e parava de ganhar o seu salário mensal, porque as pessoas ficavam doentes por sua culpa. Obviamente que isso não dá para ser uma prática ocidental, não dá para a gente criar, pensar nisso no mundo contemporâneo e ocidental como nós vivemos. Mas, de qualquer maneira, era uma outra ótica, porque é uma ótica preventiva. Estou falando tudo isso para lembrar que a acupuntura tradicional é uma acupuntura preventiva, é uma acupuntura para reduzir a sintomatologia, mas é para tratar o ser humano como um todo e não apenas o sintoma local. Então, a acupuntura que se desenvolveu na China, de 49 para cá, foi essa acupuntura sintomatológica por uma questão de necessidade, mas que, como eu digo, ela não é tão tradicional como a acupuntura francesa. E às vezes a gente aqui no Brasil fala, mas é a acupuntura francesa? É a acupuntura francesa com muita honra, sim senhor. Né? Porque a acupuntura chinesa atual passou por esses eventos que a gente pode até aplaudir, mas como acupunturista tradicional, como ex-professor de acupuntura na Associação Brasileira de Acupuntura, como pós-graduado em acupuntura, com a experiência que eu tenho clínica, eu me dou o direito de manter a acupuntura tradicional como o carro-chefe e usar essa acupuntura mais sintomatológica como pano de fundo ou como uma coisa emergencial de consultório. Eu cheguei a atender em convênio médico, eu atendia 25 pessoas em 4 horas, em 5 salas. Era uma coisa maluca, mas eu não deixava de pegar os pulsos, não deixava de fazer o mapa energético e fazia a acupuntura tradicional. Dá muito mais trabalho, é muito mais cansativo, mas eu me recusava a fazer a acupuntura de qualquer jeito, como a gente vê por aí em alguns convênios. De qualquer maneira, é o que temos. Então, eu só queria fazer esse esclarecimento à população, colocando o meu ponto de vista particular. Eu não uso a síndrome Bi, a síndrome Xi, o vento do fígado, o fogo do rim. É importante você pegar o pulso e saber como medicar, como trabalhar com as agulhas, fazer a sua receita de pontos. Isso é o mais importante. As síndromes já é uma visão ocidental, alopatizada da acupuntura. Eu preciso saber qual que é a síndrome para saber quais pontos. Aí falta cultura, falta formação. Essa é a minha humilde opinião, a minha forma de pensar. Eu gostaria muito de ouvir a opinião do Daniel de Moraes Ferreira, que é um estudante da filosofia oriental, sobretudo da filosofia chinesa. Da Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, fundada pelo Dr. Evaldo, nosso entrevistado constante aqui, o Frederico Spett, que já falecido, Dr. Ari Ribeiro, Dr. Ari, faltou o sobrenome dele aqui, Ari Teles Cordeiro, também falecido. Alguns médicos estudaram na ABA, saíram de lá como filhotes e fundaram a Associação Médica Brasileira de Acupuntura, a chamada AMBA, que é um filhote da ABA, da Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu tive a honra e o orgulho, que é um dos 7 pecados capitais, mas eu tive a honra e o orgulho de estudar. Pessoal, ninguém está fazendo pergunta, ninguém está mandando, eu estou falando aqui sozinho, e até agora faz 24 minutos que eu falei aqui só sobre a minha opinião. Por favor, elogiem, façam críticas, perguntem, eu estou aqui à disposição de todos aqui no chat. Deixa eu ver como é que está o Facebook, se tem gente aqui falando mal de mim no Face. Vamos lá, ver. Por enquanto não. Agora estou aqui com o Luiz Carlos Franco, querido amigo, colega. Então, Valdan, como é que eu sei quando é uma acupuntura paliativa para o sintoma e quando é uma para o ser, a minha essência?
Essa é uma grande pergunta, viu, Luiz? Eu te agradeço aí. Aliás, se você puder quer me entrevistar, seria um prazer. O Luiz Carlos Franco é um jornalista, tem uma assessoria de imprensa bastante importante. Trabalhamos juntos no Simpósio de Saúde Quântica, um profissional de primeira linha. Luiz, eu te agradeço a pergunta. A primeira coisa, o que eu costumo dizer, a gente pega o pulso, tem alguns métodos para você fazer uma avaliação diagnóstica e energética de uma pessoa. A primeira delas é uma ficha diagnóstica em que a gente preenche saber como a pessoa dorme, se a pessoa sonha, como a pessoa come, se os intestinos e rim funcionam. Obviamente a gente precisa drenar as coisas, tem o anabolismo e o catabolismo, né? Uma pessoa que tem problemas de intestino e de rim já tem alguns problemas sérios que a gente precisa cuidar. Como é que é o temperamento dessa pessoa? Mais calma, mais brava, mais nervosa? Qual o período do dia que se sente melhor e qual o período do dia que se sente melhor? Das 24 horas do dia são 12 funções orgânicas. Você fala, eu fico pior das 17 às 19, a pessoa vai ter problema de rim. A hora que eu acordo eu fico meio mal, meio deprimido. Problema normalmente digestivo, das 7 às 9, horário do estômago. Entre 11 e 13 eu fico muito agitado, problema de coração. Então, conforme o bem-estar da pessoa, a gente ou o mal-estar. Gabriel, você traz aquela aguinha que eu esqueci ali, porque eu já sei, por favor. O bem-estar e o mal-estar de uma pessoa já é um indicativo de uma patologia. Agora, a pegada do pulso, que eu acho fundamental, nós vamos pegar o seu pulso, eu vou tentar fazer uma leitura rápida aqui, energeticamente, de como é que essa já é a medicina tradicional. Essa investigação já dá diferença. Já é diferença, né? Se eu te disser, por exemplo, agora eu tenho começado a ter insônia, é velhice isso ou não, eu estou com algum problema? Não. Pode ser excesso normalmente de baço pâncreas. O excesso de preocupação, você lesa o baço pâncreas. Cada órgão e cada função, por exemplo, fígado e vesícula, madeira, elemento madeira dentro do organismo. É a raiva dentro de nós. Às vezes a gente tem que sentir raiva. Meu filho pequenininho, eu dava tapa na bunda dele para ele ficar com mais raiva. Porque ele é tão calmo e ele tinha uma insuficiência de fígado. Até hoje tem. Hoje ele está no 4º ano de medicina, eu falo para ele, você pode fazer cirurgia, fazer amputação, dar a droga que você quiser. Agora, a pulso, eu vou ensinar a você, nem que tenha que ser no tapa, você vai ter que aprender a pegar pulso. E ele está pegando. Ele está no 4º ano, está indo para cirurgia, ele gosta muito de cirurgia, vai ser um grande cirurgião, vai ser um grande médico, não tenho dúvida disso. Mas tem coisas da medicina chinesa que ele precisa aprender. Pegar pulso, que os médicos antigos pegavam. O Avicena, um médico árabe, pegava os pulsos. A frase dele, os pulsos não mentem jamais, é maravilhosa. Às vezes você pega no pulso de um paciente no consultório, na Editora Globo, eu estava aprendendo, era freela lá, fazia uma matéria para Globo Rural, eu começava a pegar pulso de todo mundo, né? Passava o cachorro daqui, papagaio. Aí eu peguei de uma colega, tal, lá, tudo bem, tudo legal. Aí eu peguei e falei, olha, teu pulso me parece que você está meio deprimida. Coração baixo, que é fogo, alegria, e pulmão, metal, tristeza alto. Dá uma descompensação. Fala, olha, aqui me parece que você está triste, que você está meio deprimido. Não, imagina, nada disso. Eu falei, tá bom, legal. Aí passou um tempo, né? A gente estava escrevendo nossas matérias, no final do dia ela chega e fala, sabe o que é? Eu estou com alguns probleminhas. Eu falei, não, eu não quero saber dos teus problemas. Eu só falei que teu pulso me identificou. Então pegar pulso, olhar a língua, tem gente que gosta mais de olhar a língua, eu não gosto muito, eu não sei, não é minha prática, mas iridologia, então a abordagem já é diferente. Né? Você quer dizer, é legal, você está com dor nas costas? Legal, a dor nas costas significa, como é que eu estou me pondo diante do mundo? Qual a pressão no meu corpo que não está adequada? Né? Eu tô legal no trabalho, estou legal na relação pessoal, de casamento, profissional, com os amigos. A gente faz uma abordagem um pouco diferente, porque a sintomatologia é sempre algo que nós, tradicionais, vemos como uma boa coisa. Pode ficar aqui que eu já vou fechar aqui, eu vou atendê-lo. Não, fica aqui. O voluntário fugiu. Não é você não. Ele está achando que eu vou espetar ele. Mas eu espetei a mão. Ele falou, vem cá, tal, ele deu uma espetadinha nele. No caso dele tem que esperar algumas horas. Ele falou que tem muito pânico e tal. Então essa abordagem já é diferente, a pegada do pulso,
né? Você vê quais são os elementos que estão faltando e tal. Porque a hora que eu equilibrar os elementos, a sintomatologia já reduz. Aí quando eu for lá nos pontos locais, a dor já vai estar mais leve e você consegue tratar melhor. Então, infelizmente, a chamada acupuntura médica, que isso não existe, né? Acupuntura é acupuntura, não tem acupuntura médica e acupuntura não médica. Tem acupuntura. E quem sabe fazer acupuntura? Médicos ou não. Médicos, que é o meu caso. Que sabem ou não sabem, né? A questão é essa. Então, pela abordagem, infelizmente, a acupuntura desenvolvida nos hospitais, ela é muito mais ligada a essa linha mais chinesa, que é tratar sintoma. Eu fiz pós-graduação no IPQ, na psiquiatria da USP, e eu pude ver assim de longe o pessoal lá da Liga da Dor, do HC e tal. É uma acupuntura sintomatológica, para tirar dor e tal, que é legal, tira a dor do paciente, tira a dor de um monte de gente. Mas não resolve, né? Mas é uma aspirina, né? É uma coisa para tirar a dor e tal. Menos tóxica, do ponto de vista do organismo. Ô, Gabriel, eu estou indo lá para outra mesa lá, vou espetar meu amigo Luiz aqui. Alguém me acompanha, por gentileza, para a gente mexer as câmeras? E aquela aguinha também, Gabriel, que você não trouxe, eu estou seco. Pega um copinho de água que eu deixei aqui, por favor. Levar embora seu copo d'água. Deixa eu ver se eu vim aqui, eu fiquei fora do ar, né? O Luiz está aqui. Luiz, então me permite pegar seu pulso. Eu vou te dar o esquerdo porque eu não tenho radial os dois, aqui. na verdade. Tá o quê? Não tem uma radial aqui. Você já operou? Já. E a artéria radial que a gente mede. Fizeram cateterismo aí com problema e entupiu. Entupiu mesmo. Eu tenho só a esquerda. Por isso que eu não deixo espetar nesse braço, por exemplo, para fazer exame. Mas aqui a acupuntura... Você tem tendinite nesse braço? Não, eu jogo tênis, de vez em quando eu tenho o chamado tênis elbow, né? Que é no músculo em cima. Mas você fez cateterismo por quê? Teve suspeita de... aos 37 anos os caras faziam pelo braço. Hoje praticamente é virilha. Né? Mas teu coração tá normal. Você toma remédio para coração? Coração não. Tomo para colesterol, né? Para? E diluir. Você não viu o programa do Dr. Carter? Eu vi. Eu vi no simpósio, inclusive. Joga fora isso. Né? Não, e o Dr. Carter veio aqui e falou, não, colesterol, estatina não serve para nada. Obrigado. Depois você é o próximo, tá? Olha, intestino delgado, o coração tá bom, intestino delgado também. Aqui é a vesícula, o fígado está um pouco alto. Talvez você não tenha falado coisas que te deixaram com raiva ultimamente. Teu rim está um pouco fraco. Significa... O fígado, você tem razão, tem um pouco de gordura. No último ultrassom. Deu ultrassom. E essa aqui a artéria realmente não dá para medir. Você está com dor aonde hoje? Na lombar. Eu joguei tênis, muito tênis. Eu jogo tênis todo fim de semana. E há dois finais de semana eu estou sem jogar porque peguei moleque. E aí não dá certo. Aí não dá, né? Moleque só tá dando raquetada, né? Não, mas eu ganhei, ele tá reclamando até agora. Olha, aqui infelizmente não dá para pegar, mas o rim é algo que você precisa olhar. Não significa que tem um problema. Eu já tive pacientes, Luiz, em que... Cheguei, olha, teu rim tá fraco, tá com problema. A pessoa vai, na sessão seguinte, ele vem com uma cintilografia. Porra. Não tem nada aqui no... Toma água. Não tem nada. Quem falou que ia ter, né? Ninguém falou que ia ter. Ninguém falou que ia ter. Ia só um distúrbio energético, que se não cuidar pode virar fisiológico, mas por enquanto é energético. Se eu colocar uma agulhinha nas tuas costas, essa dor vai melhorar. Você está com muita dor? Tô tomando Voltaren. De 0 a 10, que nota que você dá agora, nesse momento? Agora 5. 5. Quer que eu fique em pé? Não, eu quero que você sente um pouco mais na ponta. Isso. Não, pode ficar. Não, eu vou começar no auricular, só para fazer uma... Fica nessa posição, de 0 a 10, 5. Lombar. Fecha um pouco aqui que eu vou fazer um aurículo. O que é, Luiz? É um microsistema. Aqui é um feto, aqui é a cabeça, aqui tem toda a coluna. Se eu só fazer uma manobra aqui, você já vai sentir dor pra caramba. Dói não? Dói. Muito, né? A lombar fica como agora?
Desviou, né? Não fala que tá doendo tanto aí que eu não estou sentindo mais nada. É isso? Vou colocar só um ponto para a coluna lombar aqui. Como é que tá agora o 5? 3. Baixou para 3? É. Eu não estou pagando nada para ele. Qual que é a câmera? Essa aqui. Não estou pagando nada para ele. Não, Essa daqui eu posso mostrar, dar uma eu tô aproveitando a consulta aqui, pô. Depois vou ter que fazer propaganda. Eu ia fazer propaganda lá na fazer primeira a chamada. página, fazer a chamada no programa dele, aproveitar a grande audiência dele. Reduziu para quanto? Para 3? É. Posso manipular um pouquinho? Dá licença. Pode. Vou colocar mais uma agulhinha. Parece mágica, né? É. Não parece? Como é que tá agora? Pô, daqui a pouco eu vou jogar tênis. Olha, eu estou colocando 2 agulhinhas locais. Eu estou fazendo a acupuntura que a gente falou agora há pouco, que é a acupuntura para tirar o sintoma, que funciona e tal. Se eu pegasse seu pulso e falar, olha, eu tenho que regular o rim, infelizmente a radial aqui eu não posso medir, mas eu faria ponto de rim, faria ponto de bexiga para retirar a dor. Eu vou te ensinar alguns pontos bacanas para retirar a dor. Eu ia falar, na verdade, sobre enxaqueca e dor de cabeça. Mas como apareceu a dor lombar aqui, a gente já vai tratar disso. Como é que tá agora? Que nota? Quer levantar? Anda um pouco, vê se faz os movimentos. Pô, mas tá bem melhor. O pior da lombar é sentar, né? Sei. Em pé alivia, mas nossa, tá bem melhor. E tem um ponto aqui que parece que assim tá prendendo, que precisa fazer um clac. Mostra. Isso aí eu poderia fazer se tivesse uma maca, né? Aqui. Sim. Aí eu faço shiatsu e faço E agora? legal. Dá uma reboladinha no bom sentido. Mexe. Isso. Se eu jogar tênis esse sábado, eu vou batizar a partida Baldan. Ah, vai jogar sim. Por mim você joga. Senta e levanta, como se não tivesse... Tá com a agulha aí, só não encosta na cadeira, tá? Sentado agora, aquela dor 5. Ah, tá 2 para 1, caminhando para 1. 2 para 1. Eu posso fazer uma transfixação de hipotálamo aqui que a dor desaparece, mas só para... Levanta normal. Rebolar? Rebolar Isso. tem que treinar pro carnaval já, né? Não, tá legal. Tá legal. A pressão saiu? Saiu. Sentado, assim. Não, tá bem. E olha, não paguei nada, não foi... Ou paguei. Não. Não. Você que vai me pagar a consulta na saída, Pois né? é. A saída do programa vai pagar, mas eu tô brincando, né, gente? Eu só quis demonstrar, eu procurei aí embaixo as pessoas que pudessem participar, né? Tem o Iago aí que tá mexendo na câmera, o cara morre de medo e tal, mas eu peguei o IG4 dele e coloquei uma agulhinha, porque um parente dele está estudando acupuntura. Obrigado, Iago. Você desperta o Ti com uma agulha. Despertar o Ti, eu vou fazer isso com você agora. Você colocar uma agulhinha. Presta isso. Esse é o ponto de intestino, tá? É um ponto clássico. Sentiu um choquinho ou não? Uhum. Então aí você pega e faz uma manipulação, tá sentindo? Tô, bastante. Bastante. Esse é o despertar do Ti, né? Que é a energia vital. Que é o choquinho que dá aquele... Isso aqui você já está trabalhando no intestino. E quando você manipula, que deu o choque, a gente chama de grande pontura. Então, de fato, tá trabalhando e tal. Nesse meridiano. Então, tem pontos em que você pode fazer manobra aqui, ó. Você pode fazer manobra aqui para dor de cabeça. No calcanhar para coluna lombar. Se a gente tivesse mais maca aqui, a gente podia fazer bem aqui no calcanhar, né? Para dor da coluna em geral. E pontos locais. Quando você está com um dor, você bota a agulha. É uma coisa muito, muito legal. Passou geral ou não? Uhum.
Intestino é uma coisa que aqui não tem problema. Não, O né? problema é, desde moleque que eu jogo vôlei, sempre foi a lombar, sempre... Você tem exame de imagem? Tem problema? Tem alguns biquinhos de papagaio, É você. desviozinho. Bico de papagaio é você, torcedor do Corinthians. É do DNA, Flamengo. né? Não é. É um pouco DNA, porque o que é o bico de papagaio? É uma calcificação. O cálcio vai lá para defender o corpo que você fez uma postura errada, você usou errado, sentou. A gente que vive em São Paulo, dirige muito, não é nem por causa do esporte. O esporte também, obviamente, também exige um pouco mais do corpo e vai calcificar algumas áreas como defesa. Mas a gente que dirige muito, que faz isso, que faz aquilo, postura errada, bico de papagaio é absolutamente normal. O osteófito. A dor, na verdade, é pro bem, né? Ela é uma É um proteção, alarme, né? né? Exatamente. O que é o processo inflamatório? Né? Você viu o Lair, né? Eu tive nos cursos de pós do Lair exatamente isso. Quer dizer, quando você... O Lair Ribeiro, o doutor Lair Ribeiro, eu fiz um curso de pós-graduação que ele faz para médicos. A inflamação é uma coisa positiva, porque o corpo vai lá e induz determinados neurotransmissores que é para parar. Para um pouquinho, porque o negócio aqui está machucado. Você toma um remédio para tirar os neurotransmissores. Vai piorar. É como você está andando com o carro ali na estrada, acender uma luzinha vermelha do óleo, está faltando óleo. Aí você para no posto e tira a lâmpada. O óleo continua assim. E continua, né? Quer dizer, o motor vai fundir ali na frente, obviamente. Quer dizer, não é nem nada contra o anti-inflamatório. Para retirar a dor é importante. Mas precisa saber qual o movimento que você está tendo, qual a causa. Como é que está de zero? Não, tá bom. Zerou? Tá bom. Eu espero sair daqui legal. Você vê, né? Eu vou te deixar um pouquinho mais com a agulha, só para ver se tem alguém participando. Daqui a pouco eu já tiro, Luiz. O Daniel aqui escreveu: perdão, João, minha internet está caindo. Na verdade, uma das maiores referências em acupuntura é você. Olha só. Obrigado, Daniel. Você que é uma referência para mim. Daniel é uma pessoa absolutamente, ele faz Qigong, Tai Chi Chuan, ele é um professor, ele faz posturas que ele fica 3 horas, postura abraçando a árvore. Você que é uma referência aqui para mim, viu, Daniel? Mas ele disse o seguinte: a minha internet está caindo, na verdade uma das minhas maiores referências em acupuntura é você. E hoje aprendi mais uma, quanto ao que você falou sobre as síndromes, ou seja, elas são mais usadas pela acupuntura ocidentalizada. Gosto muito da sua visão. Muito obrigado, viu, Daniel? Às vezes eu vou nas universidades, nas faculdades, aí o pessoal fala: mas é o síndrome do vento, do fogo do fígado, do rim que subiu. Eu falo: bom, é a mesma coisa que o diagnóstico ocidental, né? As pessoas falam: o que é isso? É a bactéria Streptococcus. Tá bom, e eu faço o que com isso? Né? Para a medicina ocidental, se eu souber o nome da bactéria, o RG, para entrar com uma medicação adequada, tudo bem, está me sendo útil para... Mas, se eu pego aquela informação e eu não faço nada com aquilo, e normalmente as pesquisas que se procuram muito com a ficha diagnóstica, acaba não sabendo muito o que fazer. Né? Essa é uma discussão que a gente acaba tendo. Obviamente que o diagnóstico ocidental, o diagnóstico médico é importante, deve se manter, só que a gente tem uma visão que pode ajudar muito. Semana passada nós entrevistamos aqui a doutora Célia Sampaio. Inclusive nós vamos trabalhar juntos, né? Eu vou começar atendendo o consultório dela aqui na Tomás Carvalhal. Nós vamos trabalhar em conjunto e ela falou exatamente isso. A medicina ocidental tem que se dar as mãos para a medicina oriental. E nós, na medicina oriental, dar as mãos para a medicina ocidental. Não temos que disputar nada. Não temos que ficar disputando o paciente. Cada um com a sua especialidade para que o paciente se sinta melhor. Seria muito importante... Isso é os 5 minutos Isso que ninguém vê. É os 5 minutinhos que eu preciso acabar. Eu gostaria muito de que a medicina chinesa se aliasse à medicina ocidental e a medicina ocidental se aliasse a gente para o benefício nosso, dos pacientes e nosso também, porque vão ampliar os nossos resultados. Pra você ter uma ideia, Luiz, eu fiz na pós-graduação de psicopatologia, eu sou especialista em psicopatologia, que é as doenças da alma, foi no IPQ, no HC.
Então falava de depressão, vinha o geneticista, falava sobre genética, vinha o biólogo, falava, não, isso aí é neurotransmissor, vinha o neurologista, falava, não, isso aí é baixa de serotonina, precisamos dar drogas. Aí vinha lá o psicanalista, não, isso tem a ver com Édipo. Bom, quem tinha razão? Todos. Agora, o que era bom para o paciente? Todos têm razão. Eu vou lá e fiz a minha monografia, acupuntura e depressão. A acupuntura também serve, mas como é que o paciente pode reagir em relação à acupuntura? Vai precisar de droga, vai precisar de neurotransmissor, vai precisar de terapia cognitiva, terapia comportamental. É o paciente que vai nos dizer o que ele precisa mais. Todos nós estamos certos no seu quinhão de trabalho, né? Eu acho que é importante cada um de nós colaborar com as pessoas da melhor maneira possível, né? E juntar. Pessoal, já está acabando o programa. Eu gostaria que vocês participaram muito pouco. Ou vocês gostaram muito ou não gostaram nada. Paciência, mas eu acabei falando. Pronto, falei. Não tem agora pronto, falei? Baldão, mas eu compartilho do que as doenças são doenças do sentimento, né? Todas têm origem emocional, né? Agora, o remédio é importante na fase aguda. Depois você tem que parar com ele, né? Esses remédios para sempre, alguns deles que me aceitaram, não é legal. Porque o principal problema, a gente vai tratar disso a semana que vem, eu vou entrevistar a Luciana Leal Machado, nós vamos falar da nutrição integrativa, que é um avanço da nutrição, em que a gente se faz uma receita individualizada, fazer um cardápio para o Luiz, um cardápio para o Baldan, segundo uma série de medições e segundo uma série de necessidades de cada um. E o que a gente tem notado, eu estava já fazendo a pauta, é a questão da hepatotoxicidade. Você toma um anti-inflamatório ele é um tóxico para o fígado. Ele vai retirar a dor, mas ele vai te atrapalhar o rim, vai te atrapalhar o fígado, vai te atrapalhar a circulação, a digestão. Enfim, tem que ter critérios para isso, né? E eu quero deixar claro para os médicos, para os colegas médicos, que a gente não está discutindo o que é mais importante, o que é melhor, o que é pior. Não estamos disputando nada, pelo contrário, nós estamos nos unindo, dando-nos as mãos para que a gente possa trabalhar em conjunto para o bem-estar do paciente. Eu tenho certeza que quando se associa a alopatia com a homeopatia, com a acupuntura, e a acupuntura é muito legal por causa disso. Ela pode ser associada à alopatia, à homeopatia, à fitoterapia, ao pai de santo, à benzedura, ao que for. A acupuntura não atrapalha em nada. Eu trato inclusive pacientes que estão fazendo quimioterapia com cânceres avançados, e as pessoas falam, não, mas a acupuntura espalha. Sabe, tem umas crenças, umas coisas que vêm, sei lá, da onde, né? E as pessoas começam a repetir como papagaio e da onde vem isso, né? A gente fica meio assim, né? Que a gente até sabe de onde vem, né? Mas melhor nem falar, né? Mas tem umas coisas que falam, não, espalha, não, porque se não for acupuntura e homeopatia, eu não vou saber o que melhorou. Não importa o que melhorou. Se for uma coisa ou outra, ou as duas coisas juntas, o que importa? Se foi a agulha ou o Voltaren que melhorou, ou ambos. Importa que você está bem, que você já vai jogar tênis domingo e a partida vai ser Baldan, é isso? Vai, a sua homenagem. Em minha homenagem. E assim será. São 16 horas e 58 minutos, eu preciso sair daqui porque o Gabriel já veio, já fez assim para mim, que significa 5 minutos. Eu quero agradecer a participação de todos aqui, quer dizer, a participação de todos, o Daniel. Não, o Rubens Torres também, parabéns, um belo programa. Uma vez fiz acupuntura porque ele estava com uma dor nas costas lombar e me ajudou muito. Um ponto que eu gostei foi o que o doutor colocou a agulha em uma parte do pé. Suei muito, por isso, doutor, suar muito. Rubens Torres, para você ter suado muito com uma dor, a agulha que foi colocada no pé, provavelmente vesícula, fígado ou bexiga. Provavelmente bexiga ou fígado. Mas provavelmente bexiga, que é o elemento água. Provavelmente você deve ter suado muito, mas você estava com excesso de água no organismo. Rubens também fala parabéns pelo um belo programa. Uma vez fiz mas é o mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, Rubens e Daniel que se expressaram.
A gente está começando a colocar agora o... Como é que é? Rishikesh? Como é o... Hashtag. Hashtag. Modernidade. Modernidade. Estamos com o hashtag agora lá. Hashtag SalutSaudTV. É isso aí, nós vamos começar a receber nossas mensagens, críticas e elogios também, por favor, mandem. Bom, quem quiser falar comigo, 3887-4711 ou 3263-1212. Clínica, eu tenho o Face, João Carlos Baldan, tenho o blog, que eu coloco esse programa e todos os outros anteriores, www.salutes-jcbaldan.blogspot.com.br. Desculpem, parece uma sigla de uma receita de bolo, mas é o que deu para fazer. www.salutes.jcbaldan.blogspot.com.br. Agradeço a audiência e convido você para a semana que vem estar aqui junto comigo, conversando com a Luciana Leal Machado. Vamos falar sobre leite, sobre glúten, sobre fertilidade, sobre toxicidade, sobre a importância da nutrição para a gente estar bem com a gente mesmo. Muito obrigado, Luiz, por ser minha cobaia. É um prazer, ainda mais aliviando a dor. Aliviou? Quanto está agora? Tá 1, vamos dar 0 porque tem que andar. Mas está 1. Tá bom. Agradeço ao Luiz também, apareceu de última hora aí, foi bastante útil. Muito obrigado, viu, Luiz? E boa semana a todos, até segunda, 16 horas ao vivo, quando a primeira página não atrasa muito. Até lá, boa semana.